Em Piraquara, 20 horas, estamos chegando, hoje é dia 2 de fevereiro de 2021, verão brasileiro. Estamos de volta neste programa que reinaugura a nossa atuação em Piraquara, trazendo um programa que fala sobre as coisas da nossa cidade. Bem, hoje é dia 2 de fevereiro e esse é o primeiro programa de 2021 e queremos começar desejando a todos um excelente 2021 com boas perspectivas, que tenhamos a vacina, né, minha gente, que é o tema do programa de hoje. 2 de fevereiro é dia em que se celebra o dia de Iemanjá e também o dia do agente fiscal. No programa de hoje vamos falar de um assunto que todos aguardam e muito, que é a questão da vacinação e especialmente a vacinação na nossa cidade, em Piraquara. Você vai saber daqui a pouquinho o cronograma, se tem fura-fila, enfim, todos os aspectos que envolvem essa que é uma das questões mais esperadas dos últimos anos, né? Para que esse bate-papo aconteça e com sucesso, nós convidamos e teremos a presença hoje de Gláucia Guimarães, que é secretária de Saúde de Piraquara, e também a doutora Beatriz Martim, que é a médica infectologista aqui do município. Elas vão trazer as informações sobre como está funcionando o cronograma, quantas vacinas chegaram para Piraquara e o que nós podemos esperar dos próximos passos. Já no segundo bloco, nós também teremos a presença de Elusa Nigrin, que é a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, que vai falar sobre outras doenças que também precisam da nossa atenção, como, por exemplo, a dengue. Nós estamos com a atenção muito voltada para o corona, não sem outro motivo, né, por ser o que é, mas nós temos que saber também que há outras doenças que continuam a acontecer e inspiram cuidados. No programa de hoje você também vai ouvir retorno às aulas, já tem data marcada em Piraquara. Você vai ouvir a opinião também das profissionais que estão aqui sobre o que elas acham, quais os riscos, se é que eles existem, da volta às aulas. Acidente na rodovia Leopoldo Jacomel deixa uma vítima. Chuvas ajudam a reduzir a crise hídrica, mas a economia deve continuar. O Piraquara, 19 horas, que hoje excepcionalmente é apresentado às 20 horas, porque estamos testando para saber qual o horário mais adequado para você que chega em casa. Há pessoas que, nos nossos outros programas, acabaram reclamando que não havia tempo de chegarem em casa, se acomodarem e poder curtir a live que foi apresentada durante muitas terças-feiras ao longo da cobertura das eleições e depois até o Natal, fechando com chave de ouro o programa sobre a vida do Frei Rui. Foi um sucesso, uma repercussão muito grande na cidade, de forma que fechamos realmente com chave de ouro a nossa atuação, a nossa estreia, né, como um meio de comunicação no ano passado. O nosso retorno acontece hoje, estamos testando esse horário das 20 horas e vamos saber se ele vai agradar ou não e na sequência informaremos se o nome do programa vai mudar ou se retornaremos às 19 horas como de costume. O Piraquara 19 horas é patrocinado pelo Conexão Shop, pela Zooplan Centro Médico Veterinário e pela MAP Turismo e conta com a produção de Vitral Produções e Calandra Produção de Conteúdo. Eu peço a vocês, espectadores, que compartilhem o link da nossa live nas suas redes sociais, grupos e WhatsApp. Nós fizemos neste tempo, desde o dia 22, um investimento no nosso site, estamos com o site no ar, a cada dia há uma novidade, teremos daqui a pouquinho a presença de colaboradores com artigos que falem da nossa cidade, de forma que ele é a âncora desse nosso processo todo e que vai levar informação às redes sociais e que tem também as lives sendo realizadas a partir desses conteúdos que são gerados nessa cobertura diária chefiada pela Camille Cogos. Agora, vamos à nossa previsão do tempo com ela, a repórter do Cabelo Azul. Boa noite, Camille. Boa noite, Emerson. Boa noite, espectadores. E vamos para a nossa previsão do tempo, que todo mundo quer saber se vai continuar essas semanas aí com chuvinha. Bom, o Paraná iniciou essa semana, né, essa primeira semana de fevereiro, com várias áreas de instabilidade, né? Então a gente pode esperar algumas pancadas de chuva a qualquer momento do dia durante a semana. Além disso, as temperaturas devem variar entre 16% e 30%. 30% não, desculpe, 30 graus Celsius e também aí com chuvas a qualquer momento do dia. Então já deixem a sombrinha na mochila, na bolsa, porque pode vir uma garoazinha ou até esses pancadões igual o que teve agora à tarde, Emerson. Bom, Camille, um dos temas mais controversos, né, e que tem gerado expectativa é em relação à volta às aulas, né? É preciso que as pessoas tenham a sua posição
demonstrada, né? Nós temos visto aí um aceno até com a possibilidade de greves, mas nós vamos falar sobre isso hoje aqui e demonstrar e dizer por que é que a TVEJO é a favor da volta às aulas. Nós estamos há 1 ano, minha gente, parados, as crianças em casa, não há mais como segurar essa situação. Países desenvolvidos não pararam com as aulas e você vai saber por quê. Porque já há estatísticas, já há uma segurança para se afirmar que a volta às aulas pode acontecer sim, desde que se cumpram os protocolos. Mas você tem uma atualização sobre essas informações, a posição do governo do estado e quando as aulas vão voltar, pelo menos oficialmente, Camille. Sim, exatamente. Essa semana, essa semana que passou, ocorreu uma reunião ali entre os representantes da educação de Piraquara e na prefeitura e ficou definido que as aulas voltam no dia 4, mas de forma remota, ou seja, nenhum aluno vai retornar à aula presencial nesse primeiro momento. A previsão de retorno de aulas presenciais é para março e tudo depende aí da questão da pandemia. Se elas retornarem em março, elas vão retornar no modelo híbrido, ou seja, com parte dos alunos tendo as aulas ainda em casa e parte nas salas de aula. É importante ressaltar que o retorno de março, né, ele é um retorno não obrigatório, então as famílias vão poder optar se elas querem enviar os filhos para as aulas presenciais, né, e nisso terão que assinar um termo de autorização e compromisso que eles assumem ali a responsabilidade de comunicar à direção sobre a condição de saúde das crianças, ou seja, eles vai ter todo um cuidado justamente para que essas crianças retornem saudáveis, né, para que também não ocorra ali algum episódio de contágio e tudo mais. Então, as famílias que optarem pelo retorno vão assinar esse termo de compromisso e vai ser esse sistema híbrido, ou seja, não vai retornar todo mundo de uma vez para as aulas presenciais. E é importante ressaltar também que várias medidas já estão sendo tomadas para garantir que esse retorno seja seguro. Entre elas, a gente pode citar aqui a reorganização dos espaços, justamente para que não tenha muitas crianças na mesma sala e muito próximas das outras, e também a limpeza geral e higienização dos locais, seguindo já os protocolos que a gente conhece aí em relação ao Covid-19, Emerson. Bem, a Camille agora vai assumir a posição na retaguarda, anotando as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, sobre o tema que é riquíssimo, né? Está todo mundo na expectativa sobre a questão da vacinação. Eu devo lembrar que eu estou sem máscara neste momento, porque as duas entrevistadas que aqui estão mantêm uma distância de 1,5 metro e nós estamos também, ambas estão de máscara. Do ponto de vista visual, e até para eu poder ler o roteiro que a Camille preparou, a máscara acaba embaçando os óculos e isso geraria um transtorno que nós entendemos que o risco é calculado e, enfim, é por isso que estou sem a máscara. Bem, ao meu lado aqui, Gláucia, né, secretária de Saúde do município de Piraquara, quero agradecer a tua presença, você sempre muito simpática, atendendo ao nosso chamado, às nossas ligações. Esse é um tema de muita importância, de utilidade pública e o nosso canal tem esse objetivo, trazer as informações para a nossa cidade. Foi assim quando fizemos a cobertura das eleições, depois tivemos uma série de lives que acabou terminando no dia 22 de dezembro com a história do Frei Rui, que foi um sucesso. Então, resolvemos voltar com mais um tema super relevante, que é a questão da vacinação, e é por isso que eu agradeço a tua presença. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Emerson. A gente da saúde aqui de Piraquara, a gente agradece a oportunidade, né, de estar retomando o trabalho aqui de vocês da TVEJO com um assunto tão pertinente, né, e que a gente sabe que é de grande valia e de grandes dúvidas da população. Então, eu e a minha equipe, a gente está aqui à disposição para ajudar a sanar aí as dúvidas e contribuir no que for possível. Obrigada. Muito bem. Ao meu lado esquerdo está a doutora Beatriz Mário Martim, ela é médica infectologista, trabalha em Piraquara desde 2018, né? E também agradeço a sua presença em função de que nós precisamos levar essas informações ao público de Piraquara para que especulações não sejam feitas e de repente ganhem relevância
e neste momento prejudique as pessoas que mais vão precisar desse apoio. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho daquilo que a gente sabe e estuda, né? Compartilhar com a população e ajudar nas tomadas de decisões. Muito bem, podemos começar com um placar do Covid, né? Sabendo, Glaucio, você deve ter as informações sobre a média móvel, sobre se em dezembro havia uma expectativa de que, porque as pessoas foram para a praia, em dezembro haveria uma explosão de casos. Ao que parece, isso não aconteceu, né? Talvez por causa justamente de um cuidado maior ou de estarem ao ar livre, né? A impressão que nós temos é essa, mas na prática isso se concretizou? Como é que ficou o placar do Covid em janeiro? Então, se a gente for avaliar, né, no nosso pico aí em 2020, que estava todo mundo falando que era o pico, que era para todo mundo manter o isolamento social, que os hospitais podiam lotar, que era para os comércios ficarem fechados, era para manter o distanciamento social e o isolamento social, o nosso pico aconteceu em julho e agosto, foi quando a gente teve os maiores números de Covid aqui no município de Piraquara e no estado também, né? Aí a gente teve em sequência aí, passando setembro, outubro, meses um pouco mais tranquilo, onde as pessoas relaxaram, vieram as eleições, vários feriados, e em novembro, dezembro a gente já percebeu um aumento muito significativo dos casos de Covid, né? Tanto aqui em Piraquara quanto no estado. Se a gente for avaliar, em Piraquara, em dezembro, a gente teve mais de 1.000 casos positivos e a gente esperava que em janeiro essa média fosse se manter ou piorar. E hoje, quando a gente estava avaliando os dados que fechou agora ontem, a gente teve mais de 1.000 casos positivos em Piraquara em janeiro. Então, veja, 1.000 é muito mais do que no pico da pandemia em julho aqui em Piraquara, onde a gente teve apenas 600 e 700 casos positivos. Então, a tendência é que as coisas continuem piorando, tendo em vista a flexibilização de tudo, as pessoas ainda não entendendo a necessidade de continuar usando máscara, de continuar fazendo a limpeza das mãos, se aglomerando, como a gente tem visto aí em bar, frequentemente, restaurante. Então, o que a gente esperava lá em dezembro, que em janeiro fosse ruim, está sendo, né? Não está sendo no sentido de superlotação dos hospitais. Os hospitais estão conseguindo atender, os pacientes estão conseguindo sair das UPAs, mas o número de casos positivos é bem significativo. Precisamos manter a guarda levantada porque o vírus, nós nunca negamos isso aqui, é um vírus muito ladino, ele é realmente complicado e com um alto poder de transmissão. A doutora Beatriz está aqui e eu vou perguntar, antes de entrarmos na questão da vacinação, ainda, por incrível que pareça, há muitas pessoas que certamente não sabem o que fazer se começarem a ter os sintomas, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso porque me coloco nessa posição. Se eu hoje começasse a ter sintomas, o que eu faria? Eu moro em Piraquara, devo fazer o quê? Gostaria que a senhora iniciasse a sua participação dando essa mensagem aos nossos cidadãos de Piraquara sobre se, mesmo agora, depois de tanta informação, né, o que é que a pessoa efetivamente deve fazer? Por quê? Porque há aí uma dúvida sobre aquele pré-tratamento, a cloroquina, a ivermectina. Alguns dizem que esses tratamentos ainda devem ser mantidos, outros já alegam que há estudos dizendo que eles não servem para nada. Então, neste momento, dia 2 de fevereiro, quando já se começam a vacinar as primeiras pessoas, mesmo assim, quem tiver sintomas deve fazer o quê, doutora? Então, todo mundo que tiver sintomas, né, e que imagina que possa estar com o coronavírus, deve procurar o atendimento ou na UPA ou nas unidades de saúde, né? Então, todo mundo está preparado para receber essas pessoas e orientar. Não deve se automedicar em hipótese alguma, né? Isso é muito importante, e não entrar nessa de ficar tomando medicações sem comprovação científica. A gente fala que é mais importante entender que não é só que não tem comprovação científica do benefício, mas tem sim comprovação científica de que não traz benefício. É diferente, né? Então eu posso ter dúvida em relação se isso é benéfico ou não. E eu ter uma pesquisa que mostra que não é benéfico. Então são coisas diferentes e o que a gente tem hoje é comprovado, não tem dúvida sobre isso, é comprovado cientificamente que nenhuma dessas fórmulas milagrosas, nem ivermectina, nem cloroquina, nem vitamina D, nem, não vou lembrar de todas as coisas que se tentaram, trazem algum benefício. Então, se elas não trazem doutora, benefício... eu sei que a senhora atua na linha de frente, né? E Sim, também tem os seus pacientes, né? Qual é o seu protocolo?
vamos imaginar que eu estivesse com os sintomas, procurei um posto de saúde e a senhora me atendeu. O que é que tem sido o protocolo em Piraquara para as pessoas que apresentam esses sintomas, por exemplo, nos primeiros dias? Nos primeiros dias a gente vai avaliar como que a pessoa está, se ela está apresentando algum sinal de que possa ter um comprometimento maior. A gente sabe que a maior parte das pessoas vai evoluir de forma benigna com a doença, uma doença que para 80% das pessoas é leve, mas uma porcentagem pequena pode precisar de um suporte para respiração. Então fica muito difícil respirar e precisa de ajuda para isso. Nessa primeira avaliação a gente vai tentar ver se a pessoa tem ou não alguma coisa que indique que vai evoluir de forma mais grave. Caso ela tenha essa indicação, ela tem que ser internada para poder receber o atendimento adequado. Se ela não tiver indicação, ela vai voltar para casa, onde ela vai completar o período de quarentena, fazendo uso de medicações que controlam sintomas. Eu tenho uma temperatura mais alta, eu tenho febre, eu preciso baixar essa febre. A coronavírus, né, o Covid, faz muita dor de cabeça. Então eu tenho dor de cabeça, eu vou tomar uma medicação para dor de cabeça, né? Eu evolui como uma complicação, que é uma pneumonia, eu vou precisar tratar com antibiótico. Mas é muito direcionado para aquilo que a pessoa apresenta. A principal necessidade das pessoas que acabam precisando internar é o oxigênio, que pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser um catéterzinho que a gente fala, né, que coloca um pouquinho de oxigênio no nariz e só aumentando a oferta já é o suficiente. Às vezes precisa de uma quantidade maior, eu preciso de uma máscara com oxigênio que oferece um volume maior. Isso tudo é feito dentro de ambiente hospitalar. E às vezes a pessoa perde a capacidade de respirar sozinho porque tem muito dano pulmonar e daí ela precisa ser ligada numa máquina. Para esses pacientes que precisam de suporte de oxigênio, aí sim está comprovado cientificamente que o corticoide, que é a dexametasona, traz benefício em diminuir o tempo de doença, a mortalidade. E daí, nesse caso, dentro do ambiente hospitalar, para aqueles que estão precisando de oxigênio, tem uma medicação que pode ser feita. Doutora, algum risco de faltar oxigênio em Piraquara? Acredito que não, na verdade. Acho que a gente não teve em nenhum momento, nem chegou perto disso. Não. Tá. Quem, por exemplo, evoluir para uma situação que precise ser entubado, ele é levado para Curitiba daí ou tem solução aqui na cidade? A gente consegue fazer os procedimentos de atendimento inicial aqui no município, na nossa unidade de emergência, mas precisando de um internamento prolongado, como todas as UPAs, não fica na UPA e é encaminhado para o hospital. A UPA ela é um serviço que é para resolver alguma coisa imediata e encaminhar quando precisa de um suporte maior. Nesse caso é encaminhado para onde? Entra dentro de uma central de leitos, né, onde tem todos os leitos disponíveis para ir ou coronavírus ou para as outras coisas, tem filas diferentes e isso é regulado pelo próprio estado e daí é encaminhado. Nós não temos em Piraquara leitos de UTI, né? A gente tem dentro da UPA leitos que se equivalem a leitos de UTI, mas que eles não são voltados para um internamento prolongado. Por quê? Eles estão ali para atender quem vai piorando. Então, como eu tenho uma demanda chegando todos os dias na UPA, aqueles que eu já fiz os procedimentos iniciais de salvamento de vida e já estão estáveis, eles têm que ser encaminhados para gerar essa vaga para a próxima pessoa que vai chegar. Muito bem. Bom, está mais do que explicado, agradeço a doutora, né? Eu quero saber agora o seguinte, aqui entre nós, tem como você arrumar uma vacina para mim? Infelizmente eu tenho 50 anos, né? Mas eu apresento o programa aqui na TV, não tem como fazer um esqueminha para você me fornecer uma? Infelizmente não tem, porque a gente segue o protocolo estadual de vacinação, né? É claro que isso é uma brincadeira, né, minha gente? Eu estou dizendo isso porque nós vimos aí ao longo da semana informações, denúncias em todo o Brasil de caras de pau, né? Prefeitos, profissionais que não tinham nada a ver com a linha de frente e que precisam ter, não precisavam ou não deveriam receber a vacina, né? Tendo a vacina, tendo furado a fila, né? Em contraposição a diversos outros casos, de um que eu vi na Inglaterra, se não me engano, uma senhora de 108 anos que abriu mão da vacina, um gesto extremo de humildade, dizendo que ela ia deixar essa vacina para quem tem mais tempo para viver, porque ela tem a consciência de que está no fim. Até o momento a gente recebeu 1.894 doses, né? Isso... Tá. Essas 1.894 doses, elas cobrem todos os profissionais de saúde da linha de frente do município? Sim, cobriu. Eles são quantos hoje?
Isso é um número, ele é bem maior, né, se a gente for estratificar dentro de todos os profissionais. Então, o protocolo estadual, ele recomendou que a gente priorizasse os profissionais que estão em linha de frente, né, que são lá os médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, principalmente aqueles que estão ligados em ações diretas ao coronavírus, ou coletando teste de SWAB, ou fazendo vacina, ou atendendo as demandas dos pacientes respiratórios. Então, a gente precisou priorizar inicialmente, porque quando a gente recebeu a primeira remessa, nós recebemos 1.234. Então, a gente foi seguindo o protocolo, priorizando conforme o Estado ia pedindo, né? Então, hoje a gente vacinou todos os profissionais de saúde das unidades de saúde, né, que são as UBSs, os postinhos que as pessoas falam. Deixa eu te interromper um pouquinho, claro. Só para eu não esquecer. Sim. Você, quando tem os profissionais de saúde da linha de frente, são todos eles independente da idade? Ou, por exemplo, uma enfermeira que seja jovem, ela também recebe a vacina? São todos da linha de frente? Isso, todos. Porque hoje eu conversei, por exemplo, com um fisioterapeuta, ele recebeu o chamado para ser vacinado, mas ele disse que estavam sendo priorizadas os profissionais com mais de 40 anos, né? Então, nessa questão dos profissionais de saúde na linha de frente do Covid, eles são todos vacinados. Todos vacinados. Uma outra pergunta. Dessas unidades que nós recebemos aqui em Piraquara, elas foram todas utilizadas ou separou-se a metade para a segunda dose? A gente utilizou todas, né? A gente não separou a segunda dose, até porque é uma orientação do Estado que vai vir novas remessas, e como o intervalo entre uma dose e outra é de no mínimo de 21 dias que o protocolo colocou, então vai dar tempo do Estado providenciar mais doses e mandar para os municípios para aplicar a segunda dose nesses grupos que receberam inicialmente as vacinas. Bom, você está ouvindo Piraquara às 19 horas, hoje no horário especial, tendo iniciado às 20 horas. Peço a você que compartilhe o link da nossa entrevista. Nós estamos neste momento conversando com a Gláucia Guimarães, ela é secretária municipal de saúde de Piraquara, e com a doutora Beatriz Martim, ela que é médica infectologista e que atua na nossa cidade também, na linha de frente, combatendo o Covid-19, e estão trazendo todas as informações. Nós temos, evidentemente, estamos abrindo para perguntas. Você que tem perguntas, tem o nosso WhatsApp, que você pode confirmar daqui a pouquinho na tela, o número do nosso WhatsApp para que você possa fazer a sua pergunta, ou através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para que a Camille possa compilar essas informações e daqui a pouquinho tirar essa dúvida para você. Eu quero perguntar para a doutora Beatriz agora a pergunta que não quer calar, né? Nesse cronograma de vacinação, começou-se com os profissionais de saúde em Piraquara. Quem serão, a partir da segunda etapa, quando chegarem mais vacinas? Qual é a regra? Quem será vacinado primeiro? Então, a gente tem seguido o protocolo conforme a orientação do Estado, com algumas adaptações locais que são necessárias, né? O grupo prioritário, que é o que a gente já fez as vacinas, são os pacientes de instituição de longa permanência, né? Tanto os pacientes quanto os profissionais. A gente vacinou também indígenas aldeados, aí os profissionais de saúde de linha de frente, e agora a gente está no segundo, não é ainda o segundo momento, porque isso tudo ainda é do grupo de prioridade. Acho que o segundo momento ele vai ficar bem para frente ainda, né? Então, na sequência, a ideia é vacinar os idosos acima de 75 anos, aqueles que são acamados também, né? Então, os pacientes que estão em casa e que dependem de cuidados. E conforme forem chegando as vacinas, a gente vai avaliando dentro do que é prioridade para o Estado, aquilo que a gente vai conseguindo fazer e o que é prioridade para a gente também. Provavelmente, agora acho que eu vou pedir ajuda para a Gláucia, porque a gente estava discutindo isso, acho que não está certo ainda. Esse cadastro, por exemplo, porque os idosos vão precisar se cadastrar, isso, né? Como é que isso deverá ser feito, Gláucia? Então, os idosos, eles têm três... E primeiro, a partir de que idade é considerado idoso nesse cronograma? Então, inicialmente, para começar a receber a vacina, a gente vai começar com os idosos acima de 75 anos, né? Mas é considerado idoso aí acima de 60, 75 ou 65? 75. 75. Acima de 75 anos serão priorizados nessa primeira etapa.
E quem tiver um idoso em casa que não pode se locomover, o que vai ser feito? Isso, a gente vai fazer as vacinas desses idosos domiciliados dentro das suas residências, né? A nossa equipe de saúde já tem mapeado quem são esses idosos, até porque já tem um cuidado ao longo do ano com esses pacientes. Então, eles já são mapeados, já são identificados e os profissionais de saúde vão na casa fazer as vacinas. Doutora, Piraquara tem suas peculiaridades, né? Nós temos algumas características aqui de cidade do interior, né? As pessoas acabam... Tem coisas que só acontecem em Piraquara, são as pérolas da cidade natal do Marquinhos e cidade que eu escolhi para viver e que me acolheu com muito carinho, né? Mas pergunto isso e fiz essa introdução para dizer o seguinte, né? Devemos ter algum medo de tomar a vacina? Porque certamente as fake news vão ganhar corpo, tem os negacionistas, né? Por que é que nós devemos ter segurança em tomar essa vacina? Por que é melhor tomar a vacina do que não tomar? Bom, a gente tem 2 vacinas disponíveis no Brasil, né? E as 2 disponíveis em Piraquara. São 2 vacinas que têm uma metodologia muito conhecida de vacinação. Então, só por isso a gente já garante bastante segurança, né? Deixa eu lhe contar uma conversa que eu tive com um senhor que é meu amigo. Ele tem 75, 76 anos e ele vira para mim e diz o seguinte: Emerson, eu tive 2 filhos, né? Eu nunca perguntei para ninguém de onde que tinha vindo a vacina. Eu só ia até lá e levava meus filhos para vacinar e estava resolvido. A minha preocupação era em ter a carteirinha, né? Nesse caso agora, nós sabemos que a vacina foi feita em tempo recorde, né? Sim. Não é uma só, são 6 ou 7 vacinas que foram elaboradas com os cérebros mais privilegiados do mundo, com um baita interesse comercial em torno disso também. Mas, enfim, dá para confiar nos trâmites que foram seguidos até agora, principalmente no caso da liberação emergencial? Posso tomar essa vacina tranquila? Pode, tranquilo? Bem tranquilo. É assim, então a gente fala, eu vou começar falando disso, dessa ideia de que as pessoas têm de que essa vacina foi desenvolvida em 12 meses, né, ou em menos, 8 meses, porque isso não é uma verdade 100%, acho que as pessoas repetiram isso muito, e isso acho que é um tanto injusto com o passado, né. Nenhuma vacina hoje é desenvolvida do zero. A gente tem muita pesquisa e muita adaptação de coisas anteriores. Então, falar que uma vacina foi desenvolvida em 8, 10 meses é uma mentira grotesca, porque ela não é isso. Então, só para vocês terem uma ideia, o coronavírus, ele não é a primeira vez que a gente está lidando com ele. A gente lidou com o coronavírus em 2000, depois em 2010, então com a SARS, depois com o MERS. E essas doenças, pela mortalidade que elas tinham, foi pensado em vacinas. A gente partiu dessas pesquisas de vacina. Então, se a gente for levar bem em consideração, talvez a gente não está falando de 12 meses, mas de quase 20 anos de pesquisa, né? Só que elas, como foram doenças que não foram para frente, essa informação foi guardada. E a gente agora precisou retomar essas coisas. Para além disso, a gente fazia vacinas de uma maneira diferente. A gente não tem as vacinas de RNA disponíveis no Brasil, mas essas vacinas de RNA, elas vão partir de um conhecimento que a gente não teve durante muito tempo, que é o genoma. Isso faz com que a gente conheça as bases genéticas de cada ser vivo e sabe o que produz proteína, e eu sei que código que eu preciso colocar ali. E esse é um conhecimento que está sendo atualizado a cada momento, o que torna muito mais fácil a nossa vida dentro da área da saúde. Então, não é bem 12 meses, entende? Não é uma coisa assim. E elas foram muito testadas. A Coronavac, por exemplo, só no Brasil, a gente testou com... Acho que o grupo que recebeu a vacina tem entre 4 e 6 mil pessoas e o grupo que recebeu o placebo entre 4 e 6 mil pessoas. É muita gente. Essa é uma dúvida que eu tenho, que pode ser a dúvida de muitos dos nossos ouvintes, né? Fala um pouquinho mais dessa questão do placebo. Tá. Porque eu também ouvi falar que as pessoas que se dispuseram a fazer esses testes, mesmo aquelas que receberam o placebo, tiveram preferência agora em tomar a vacina claro, real. Né? Verdade. O placebo, para quem não sabe, dito de uma forma muito simples, é um remédio sem efeito nenhum. Isso. É para ter apenas um efeito psicológico. Isso. É isso? Mas assim, gostaria que a senhora se aprofundasse. Como é que ele foi usado e para que ele é usado nesse contexto de testes? Por que algumas pessoas são vacinadas com o princípio, entre aspas, ativo da vacina, posso estar falando besteira, e outras são vacinadas somente com a aguinha lá? Por que isso acontece? Então, assim, quando a gente faz pesquisa científica, a gente tem o dado, a confiabilidade do dado que a gente tem, depende do desenho do estudo que a gente chama. Que é como que eu vou pensar para eu conseguir esse dado.
O dado que a gente fala que é mais fiel é quando eu faço um estudo, que ele é duplo cego, randomizado e multicêntrico, basicamente, traduzindo todas essas palavras. Quando eu falo que ele é duplo cego, significa que nem o pesquisador sabe se está sendo administrada a droga ou placebo, e nem quem está recebendo. Isso é importante porque isso tira um viés, que é o viés de eu acreditar. Por exemplo, imagina se eu fosse uma pesquisadora de medicação para câncer e eu acredito que eu desenvolvi um remédio que é capaz de curar as pessoas. Na hora que eu fosse pesquisar, eu provavelmente ia dar esse remédio para as pessoas que estão mais graves, porque eu quero muito curar essas pessoas. Só que se eu estou dando para quem é mais grave, pode ser que o meu desempenho fosse pior. E daí um remédio que potencialmente seria bom, ele acaba tendo um desempenho pior porque a população foi escolhida de jeito ruim, entende? Porque eu escolhi os pacientes que eram mais graves, aqueles que eu mais precisaria salvar. Para não ter esse viés dentro da pesquisa científica, é que a gente não dá sabendo o que a gente está dando, a gente tenta cegar que a gente fala, então eu não sei o que eu estou administrando e eu não sei o que eu estou recebendo, isso é muito importante, e a gente faz isso ser randômico, ou seja, quem vai receber uma coisa ou outra é aleatório, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma população que é comparável com a outra, em faixa etária, em sexo, em doenças pré-existentes. Isso faz com que eu tenha dois grupos que são comparáveis. A única diferença deles é ter recebido ou não a medicação. E daí, se teve diferença no resultado final, é a medicação, entende? E daí eu posso comparar. É mais ou menos isso que a gente pensa quando a gente está fazendo ciência. Quem recebeu o placebo tem prioridade em receber a vacina porque essa pessoa se voluntariou. Ela correu o risco, né, se não fosse seguro, ela não sabia, ela teve que se expor como ela já estava se expondo e por isso que ela foi priorizada de receber. Está explicado. Você está assistindo o Piraquara 19 horas, hoje num horário excepcional, começou às 20 horas para testar a nossa audiência. Algumas pessoas pediram que o programa fosse um pouquinho mais tarde para poderem chegar em casa, se acomodarem e poderem nos prestigiar. Hoje nós estamos tendo aqui a presença da comissão de frente dessas profissionais super experimentadas que estão coordenando a saúde na cidade de Piraquara e, por consequência disso, trabalhando em cima desse cronograma de vacinação. É a Gláucia Bus Guimarães, secretária de Saúde, que está aqui à minha direita, a doutora Beatriz Mário Martim, que é médica infectologista também dos quadros da Prefeitura de Piraquara, e daqui a pouquinho você vai conhecer a Ilusa Nigrin, que é a coordenadora de vigilância epidemiológica. Nós falamos muito de Covid, não poderia ser diferente, mas existem outras doenças que precisam dos nossos cuidados, entre elas a dengue. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando disso. Olha, você pode compartilhar o link do nosso programa, a live está sendo transmitida pelas nossas redes sociais, pelo nosso site www.tivejo.com.br, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Inscreva-se nas nossas redes sociais e nos ajude a levar adiante esse projeto de criar um meio de comunicação, um veículo multiplataforma em Piraquara com notícias da nossa cidade. Glaucio, tem muita pergunta aqui de uma das categorias que tem o maior número entre os nossos funcionários públicos, né, em Piraquara, que são os professores. Os professores querem saber, eles serão considerados prioritários ou não? Sim, dentro do grupo de prioridades a gente tem vários subgrupos, né? Porque a vacina não veio num quantitativo suficiente para a gente conseguir priorizar todos num primeiro momento. Conforme as vacinas vão sendo fabricadas e produzidas, a gente vai ampliando aí esses subgrupos, né? Então, nesse primeiro momento, que nem a doutora Beatriz falou, a gente priorizou os profissionais de saúde, os indígenas, né? Os idosos em institutos de longa permanência. E agora, a próxima fase é a gente conseguir vacinar os idosos de 75 anos acamados, posteriormente os idosos de 60 a 74 anos, né? E aí sim a gente vai entrar aí dos profissionais que estão trabalhando dentro das secretarias e serviços sociais, né? E os professores. Então a gente pede aí um pouquinho mais de paciência aí para os professores, para esse grupo aí que está enfrentando essa questão da volta às aulas. Eles foram priorizados, só que num subgrupo mais embaixo um pouquinho. Entendi. Na minha pauta aqui, tá também para te perguntar o seguinte, com as informações que vocês têm, com as notícias internas que vocês têm das políticas que serão adotadas, especialmente pelo governo do estado, quando é que se tem a expectativa de que nós teremos a população inteira vacinada, ou pelo menos aqueles que representem os 50% mais um lá, do efeito rebanho ou algo desse gênero, que o vírus já não tenha mais a condição de se propagar? Uhum.
A previsão é que a gente leve até alguns anos para que isso aconteça, né? A gente não vai conseguir ter uma capacidade de produção em larga escala para que a gente consiga vacinar todos. Então a gente acredita aí que nesse primeiro ano vai ser muito árduo aí a conquista das vacinas e para a gente conseguir ampliar e chegar aí nesse efeito rebanho, mas vai demorar aí, a gente acredita que mais de um ano, né, doutora Beatriz? Eu ouvi hoje uma informação de que com a matéria-prima chegando, os institutos, especialmente o Butantan, eles teriam condições de produzir algo em torno de 300 milhões de doses, né? Vamos torcer para que isso aconteça e esse processo se acelere, né? Eu só gostaria que a Camille me dissesse quem é que vai substituir na nossa bancada aqui, quem é que vai ser substituída em seguida, Camille, por favor. A doutora Gláucia vai dar espaço para a Elusa, mas eu peço para você esperar um pouquinho. Eu vou preparar o terreno aqui e dizer para a doutora Beatriz que uma das coisas que está preocupando muito a nossa população é sobre essas notícias que vêm sobre uma nova cepa, né? Ela vai explicar daqui a pouquinho para você o que isso significa e até para tranquilizar a nossa população. E também vamos falar daqui a pouquinho com a Elusa participando conosco sobre essa questão das crianças. Deve-se voltar às aulas? Você que é pai, você que é mãe como eu, pode ficar tranquilo em mandar o seu filho para a aula? Quais os efeitos positivos, negativos, os riscos? Daqui a pouquinho você vai ouvir isso. Mas agora eu quero ouvir mais informações com a Camille Cogos, a repórter do Cabelo Azul. Vamos voltando aqui para a pausa do segundo bloco e vou começar aí falando sobre essas chuvinhas, né? Todo mundo ficou animado com a questão das chuvas, né? Por conta do abastecimento. E eu vim trazer um panorama sobre o sistema de reservatório de água, né? Foi o suficiente essas chuvinhas? Apesar de ter aí tido chuva nas últimas semanas, os reservatórios eles se encontram com níveis aí de 46,86 da capacidade. Então, assim, deu uma aumentada, né? A gente, como vocês devem lembrar, lá em dezembro, em novembro, a gente estava chegando ali nos 25%, o que era algo extremamente preocupante. E com as chuvas das últimas semanas, a gente conseguiu elevar os níveis dos reservatórios para 46,86%. E o que muita gente não sabe é de um fato muito curioso, que essas chuvas, Emerson, elas estão sendo condicionadas por uma nova tecnologia. A Sanepar, ela contratou ali um serviço inovador, que já vem sendo testado e que agora ela está testando aí nas últimas semanas, para fazer chover, olha só. Basicamente o que acontece é que um avião, ele sobrevoa ali algumas nuvens que estão propícias já, né, já estão carregadas com a chuva que a gente precisa, e esse avião, tudo que ele faz é jogar um pouquinho de água a mais nessas nuvens para que realmente chova. Para se ter uma ideia, em um mês, 10 chuvas já foram introduzidas por conta desse avião, né, que despeja água em cima das nuvens e gera assim chuva. Então, 10 chuvas aí do mês de janeiro foram causadas por conta dessa nova tecnologia que está sendo testada pela Sanepar. Mas é muito importante ressaltar aqui, Emerson, que apesar das chuvas, que apesar dos reservatórios terem aumentado para 46%, um pouco mais de 46% os níveis, a gente precisa continuar a economizar água, porque os níveis não estão adequados ainda, o rodízio ainda permanece, então vamos continuar a não desperdiçar água, Emerson. O Piraquara 19 horas tem um oferecimento de Zoom, Centro Médico Veterinário, MAP Turismo, Conexão Shop, Vitral, produção de conteúdo, Calandra, produção de conteúdo, e Vitral Produções. Você está assistindo agora um programa especial que fala sobre o cronograma de vacinação em Piraquara. Piraquara recebeu um número razoável de doses que dá para cobrir a vacinação dos profissionais de saúde, quem está atuando na frente na atuação como comissão de frente, né, com pessoas na linha de frente do atendimento aos acometidos com o Covid-19. O programa Piraquara 19 horas é um programa da Tivejo, do Tivejo Canal, da Tivejo Web, que é uma iniciativa de criação de um meio de comunicação na nossa cidade multiplataforma. Prestigie o nosso site, o www.tivejo.com.br, as nossas redes sociais, inscreva-se no YouTube, ajude-nos a propagar essa boa ideia. Nós precisamos do seu auxílio, da sua audiência, para transformar esse projeto num projeto cada vez melhor. Nós temos hoje a presença da doutora Beatriz,
que é infectologista, participa e faz parte dos quadros aqui da área de saúde em Piraquara, e já está ao meu lado a Ilusa, que daqui a pouquinho vai falar também sobre essas outras doenças e essa questão das crianças, se devem ou não voltar às aulas e o risco que isso representa ou não. Mas nós temos mais notícias. Nós iniciamos o nosso trabalho aqui com as lives e com a cobertura das eleições, e um dos temas que foi discutido nos planos de governo, nas entrevistas que fizemos com os candidatos a prefeito, era sobre se teríamos alguma perspectiva de iluminar a rodovia João Leopoldo Jacomel. Pinhais já iluminou faz tempo, né? E nós não conseguimos ainda. Alô, prefeito Josimar, coloca isso na pauta, dá uma cobradinha no secretário de obras, vamos tentar resolver isso, por quê? Porque é perigoso. E a Camille vai trazer uma informação de mais um acidente que aconteceu na rodovia João Leopoldo Jacomel. Camille. Sim, o acidente ocorreu no dia 31 de janeiro, domingo agora, né? Quando um motorista ele acabou perdendo o controle ali na rodovia Leopoldo Jacomel, já na parte que pertence a Piraquara, e foi de encontro a um poste vindo a falecer. Os socorristas, né, o Corpo de Bombeiros informou que os socorristas conseguiram até reanimar a vítima no local, mas ela não conseguiu sobreviver ali aos ferimentos graves que acabou tendo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, haviam sinais de batida na traseira do veículo, o que aponta, né, que possivelmente houve ali uma batida na traseira, o que fez que o motorista perdesse o controle, mas a polícia não identificou o outro veículo no local. Mas como você já comentou em outros programas, Emerson, ali a questão da escuridão, né, da falta de iluminação acaba atrapalhando e muito os motoristas, né, não só por não verem os arredores ali das vias, mas os próprios motoristas um do outro, né? Então, fica mais uma vez a cobrança da iluminação ali da parte de Piraquara da rodovia Leopoldo Jacomel. E antes de voltar aí para você, Emerson, só quero deixar duas perguntinhas que o pessoal fez ali nos comentários no Facebook. A primeira é da Nair Bense. Ela perguntou como fazer o cadastro ali, né, dos idosos para essa próxima etapa de vacinação. E a Marli Pérez perguntou quando que será o cadastro para pessoas com doenças crônicas. É isso aí, Emerson. Muito bem, vamos deixar anotadinhas essas perguntas, né? Só ainda em relação a João Leopoldo Jacomel, é preciso dizer que a iluminação não vai resolver tudo, minha gente. A responsabilidade tem que ser do motorista, e tem muita gente que abusa da velocidade, acaba negligenciando isso, colocando em risco a vida de outras pessoas, misturando bebida com direção e abusando da velocidade. A iluminação é uma das questões que tem a ver com a responsabilidade da prefeitura, mas os acidentes, a maioria deles e principalmente a gravidade deles, depende do comportamento dos motoristas. Eu recebi hoje nos grupos de WhatsApp uma mensagem, um testemunho de um médico que trabalhou durante 30 anos no Hospital Oswaldo Cruz. Achei uma dica sensacional e principalmente vinda de quem veio. Você vai ver o vídeo agora e a doutora Beatriz vai me dizer se ele é procedente, se devemos seguir essa orientação ou não, porque eu achei de grande valia. Então você vai ouvir agora um depoimento do doutor José Fernando Macedo, ele que trabalhou durante muito tempo no Hospital Oswaldo Cruz. Vamos a ele. Eu fui médico do Hospital Oswaldo Cruz de Curitiba por longos 30 anos e tenho muito orgulho disso. O Hospital Oswaldo Cruz é um hospital destinado ao tratamento de doenças infecciosas. E é para lá que vão os pacientes com tuberculose, hepatite, raiva, toxoplasmose, dengue, febre amarela, sarampo e HIV. Algumas dessas doenças são altamente transmissíveis entre as pessoas, como é o caso da Covid-19. Por isso, os médicos e outros profissionais de saúde deste tipo de hospital são muito expostos, têm que tomar cuidados extremos e mesmo assim muitos acabam ficando doentes. Infelizmente, isso está acontecendo com muitos colegas atualmente. Então, eu quero contar para você que eu nunca peguei nenhuma dessas doenças, apesar da proximidade com os pacientes por tanto tempo. Eu vou te contar a história de um conselho que eu nunca esqueci. Uma vez recebemos a visita do Dr. Albert Sabin, aquele herói da medicina que desenvolveu a vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil, que hoje é considerada erradicada do mundo graças a ele. Na ocasião, ele nos deu um conselho que eu nunca esqueci.
Ele insistiu que, assim como lavamos as mãos com frequência, também deveríamos lavar as vias aéreas superiores, o nariz e a garganta, porque os vírus respiratórios, antes de irem para o pulmão, ficam alojados nesses lugares por algum tempo. Eu adotei esse conselho do Dr. Seben e acho que esse foi um hábito que me protegeu muito e protege até hoje. Então, o que você precisa fazer? Durante o banho, assoe e lave bem o nariz por dentro, com sabão mesmo. Faça gargarejos com água quente no chuveiro. Tome bebidas quentes como uma xícara de chá. Estes são procedimentos protetores, diminuem muito a chance de você ter uma doença respiratória. Em tempos de coronavírus, esse conselho de um dos maiores médicos da história tem um imenso valor. E veja que se trata de uma coisa simples, um hábito de higiene que quase ninguém tem, porque nunca foi alertado para o fato. Então, fica aqui a dica de hoje. Lave o nariz e a garganta. Isso pode impedir que você contraia a Covid e outras doenças virais do aparelho respiratório. Muita saúde para todos nós e até o próximo encontro. Muito bem, está aí a palavra do doutor José Fernando Macedo, né? Eu recebi isso pela internet. Como a internet tem infelizmente, esse risco de as informações não serem checadas, enfim, me parece que é uma orientação muito positiva, mas queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Não tem nada comprovado em relação a isso, né? Na verdade, sim, quando a gente orienta a higiene das mãos, é porque a gente falando, né, quando espirra, tosse, a gente vai emitir perdigotos, que são gotículas de saliva muito pequenas e que se depositam no lugar onde a gente está. E a gente toca com as mãos. E é nesse momento, quando a gente se toca, que a gente leva a infecção. Então, quando a gente faz a higiene das mãos, a gente evita que a gente se contamine. Mas uma vez que eu já toquei no meu olho, toquei no meu nariz, ou que eu comi um alimento que eu não lavei a mão, isso já entrou em contato com a nossa mucosa, isso é muito vascularizado e já vai ter a penetração. O vírus ele não fica na superfície, né? Ele entra dentro das células, ele é um parasita intracelular obrigatório, então fazer gargarejo, bochecho, não vai resolver, porque uma vez que já entrou nessa situação de mucosa, ele já infectou células. Então, é claro, eu poderia... virtualmente, a gente pensar que isso pode diminuir a carga que eu vou estar colocando, ok, mas isso não vai impossibilitar a infecção. Isso testado, né, em pessoas que fizeram ou que não fizeram, não teve diferença. Então não tomaria isso como a medida mais eficaz do mundo. Muito bem, mas mal não faz, né, doutora? Higiene não faz mal, né? E se não servir para o Covid, quem sabe para alguma outra doença respiratória possa ser interessante, né? Mas enfim, tá a opinião técnica, é por isso que a doutora Beatriz está aqui, ela é especialista em infectologia e que bom que nós temos a presença dela aqui para poder levar a informação genuína até você. Eu tenho ao meu lado aqui a Elusa Nigrin, a Elusa é graduada em enfermagem também, né, Elusa? E é coordenadora de vigilância epidemiológica. Boa noite, muito obrigado pela tua presença também. Boa noite, obrigada, eu que agradeço. Muito bem, nós temos duas perguntas dos nossos espectadores que ficaram para trás e eu gostaria de saber qual de vocês pode nos ajudar a responder. Na verdade, perguntaram sobre como será feito o cadastro dos idosos para essa próxima etapa de vacinação e também sobre as pessoas com doenças graves, com comorbidades, em que momento elas serão beneficiadas e que tipo de cadastro elas precisarão fazer. Você pode responder para nós? Posso, claro. No primeiro momento, agora das comorbidades, a gente não está fazendo cadastramento, né? Vamos esperar mais um pouquinho. E o cadastramento dos idosos está se fazendo através do nosso site da prefeitura. Então, o usuário, né, entra no site e lá logo já tem um lugar para você entrar, se cadastrar, de 75 anos para cima ou de 60 a 74. E é fácil esse cadastramento? Pede lá o número do CPF, o que acontece? Não, é um questionário, na verdade, pede uns documentos, endereço, tudo, se a gente precisar comprovar, né, o endereço, pede data de nascimento, né, enfim. E aí pede se a pessoa é acamada ou não, se é domiciliada ou não, quais as doenças, quais as comorbidades. É um questionáriozinho, mas é breve. Então o que nós teremos é a vacinação de quem tem mais de 75 anos, independente se tem comorbidade ou não. Isso. Né? Também as demais... Também nas UBS os cadastros.
Nas UBSs você pode fazer o cadastro também, para quem não tiver a habilidade ou condições de fazer através do site, né? Bem, e com relação às pessoas que só têm comorbidades, mas não têm mais de 75 anos, nós devemos aguardar uma orientação do governo do estado dessa questão do cronograma de vacinação. É fato que todos nós queremos ser vacinados, vamos ter que torcer para que esse processo se acelere, que acabe essa guerra política, que vacina seja vacina, política seja política, e que os nossos governantes possam ser felizes na condução desse processo. Eu dizia agora há pouquinho, doutora Beatriz, que uma das questões que tem deixado as pessoas mais, ansiosas e preocupadas é porque, na mesma medida em que nós acabamos tendo essa boa notícia da chegada da vacina, que de fato é um fator extremamente importante para melhorar o nosso astral, também vem lá, né, sempre no final do noticiário, essa notícia de que tem nova cepa, surgiu em Manaus, foi levada para a China, foi para a Europa. O que é que se pode pensar a respeito disso? A senhora disse agora há pouquinho que a vacina do Covid-19 não foi feita em 12 meses, ela foi acelerado o estudo nos últimos 12 meses. Partindo desse princípio e sabendo que há outros vírus que têm mutações e as vacinas acabam sendo adaptadas, nós podemos pensar dessa forma também em relação ao Covid-19? Sim, com certeza, né? Então, o vírus tem muita mutação, como todo vírus, né? Vírus sofrem mutações com frequência, a gente já esperava. O fato da gente não estar tendo uma redução da circulação, de ter muita gente na rua se expondo, faz com que aumente a circulação do vírus e isso favorece o aparecimento de mutações. Isso é uma característica adaptativa, né? A gente também faz mutações, mas em menor quantidade, a gente é um ser um pouquinho mais estável do que os vírus, mas também sofre essas mutações, mas bem menos, né? Essa adaptação, a tendência de uma adaptação do vírus é de transmitir mais, mas em geral não é uma tendência de fazer mais doenças. Isso é bem importante de ser dito, porque as pessoas têm medo de que a mutação possa trazer mais gravidade. Normalmente é ao contrário. A adaptação do vírus à humanidade, né, que é uma adaptação conjunta, a gente se adapta ao vírus, o vírus se adapta a gente, faz com que diminua a morbidade, a gravidade da doença, porque não faz sentido ele fazer uma mutação que deixe ele mais letal. Se ele mata o hospedeiro, ele também se mata, né? O vírus não funciona, ele depende da gente para existir. Então a tendência é que ele consiga transmitir mais, mas que mate menos. As vacinas, depende da estratégia que a gente está usando, talvez elas vão ter que se adaptar para isso, porque estratégias diferentes estão fazendo vacinas que vão apresentar para o nosso corpo como treinamento de imunidade uma parte diferente do vírus. Se a mutação for na parte que foi usada para fazer a vacina, provavelmente essa vacina vai ter que ser adaptada. A Coronavac, que é a vacina chinesa, que é uma das que tem disponíveis no Brasil, ela usa o vírus inteiro, né, porque é um vírus morto, um vírus inativado. Então, nesse sentido, mutações que são muito pequenas, em partes muito específicas, tendem a ter menor importância. Não está comprovado ainda, mas tendem a ter menor importância. Em resumo, não é para ficar preocupado mais do que nós já estamos por causa dessa nova cepa, né? Que nome feio, né? Nova cepa do vírus. A doutora acabou de explicar aqui que o vírus é inteligente. Ele tenta fazer uma mutação para enganar quem está querendo pegar ele, mas ele não pode ser mais nocivo do que já é, porque senão ele mata o hospedeiro dele e aí acaba não sobrevivendo também. Bom, doutora Elusa, eu vou deixar esse assunto da escola para o final, né? E eu gostaria de abordar um tema que muitas vezes passa desapercebido, mas que tem importância também. Primeiro, eu gostaria de saber se todo esse contexto de Covid, essa atenção, não digo exagerada, porque realmente o vírus merece essa atenção, mas é fato também que o fato de nós dedicarmos todo esse tempo e atenção para o Covid deve estar tendo algum efeito em relação a outras doenças. O que você tem a dizer sobre isso? Por exemplo, doenças como a dengue, doenças como eu ouvi até falar que teriam ressurgido, o sarampo, né? Que ligação elas têm com esse estado de coisas? Ou seja, estamos muito atenciosos ao Covid, mas e as outras doenças? É de fato que a frequência nas unidades de saúde de pais levando as crianças para vacinar diminuiu drasticamente. Com isso a gente tem, lógico, uma elevação de outras, né, doenças, enfim, mas das zoonoses
dengue, que nem você falou, a gente não teve, nesse ano não teve nenhum caso. E zika, chikungunya a gente nunca teve. O ano passado a gente até teve 6 casos, se eu não me engano, 32 notificações, mas esses 6 casos não eram um total nosso, né? Eram caminhoneiros, eram pessoas que pegaram o vírus em outros lugares e vieram para cá. Isso. Entendi, que boa notícia, que boa notícia mesmo, né? A senhora tem mais algum assunto para abordar antes de entrarmos na questão das escolas? Acho que a gente podia chamar atenção para algumas coisinhas. Acho que isso que a Lusa falou da diminuição das vacinas é bem importante porque elas colocam em risco outras doenças que estavam controladas e que podem vir a surgir, né? Você falou do sarampo, o sarampo é um bom exemplo porque a gente teve controlado durante muito tempo, no momento de redução de vacinação, veio pessoas de outros lugares com sarampo e a gente teve surtos mesmo no Brasil e uma doença que era controlada voltou a ressurgir. Mas tem uma coisa bastante interessante e curiosa, que é a tuberculose. Piraquara tem bastante tuberculose normalmente, é uma característica da nossa cidade, a gente tem em média 30... Por causa da umidade, doutor? Provavelmente não, provavelmente por conta de algumas questões sociais mesmo que a gente tem. A tuberculose está muito vinculada com aglomerações urbanas, pessoas que moram muito juntos, que são situações que a gente tem no município, e a gente tem os presídios próximos, né, que também são lugares onde tem bastante tuberculose, o que pode estar alimentando a tuberculose no município. Então tem uma característica daqui da gente ter bastante. Em média entre 30 e 40 todo ano, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Não só em Piraquara, isso em outras cidades também foi observado, que por conta do coronavírus e ser um quadro respiratório, muita gente foi procurar atendimento acreditando que era coronavírus e teve um diagnóstico de tuberculose. Então a gente teve uma característica em especial de diagnósticos mais precoces de tuberculose e um número maior do que a gente normalmente espera. Então esse ano foi, no ano passado, né, 2020, 42 a 45 casos de tuberculose no município, é acima do que a gente tem, mas casos que foram diagnosticados precocemente, com menor morbidade para os pacientes, o que é uma coisa super, super interessante. Porque procuraram atendimento antes, né? Achando Fica que era coronavírus. a dica, né? E o principal sintoma da tuberculose é a tosse. Isso. Tosse mais de 3 semanas. Não, normalmente produtiva, mas pode ser tosse seca também. Então, tosse com catarro é o que chama mais atenção. Tosse mais de 3 semanas. E o contágio é parecido com o do Covid? É muito parecido, mas ela é um pouquinho mais grave, no sentido de que o Covid é por gotícula, que a gente fala, e a tuberculose é por aerosol. Então, mesmo num lugar onde uma pessoa esteve, não está mais, mas tossiu, pode ainda ficar partícula suspensa. Vamos ficar atentos, minha gente. Não é só o Covid, tem muitas outras doenças em especial. Eu mirei na dengue, mas a doutora trouxe esse assunto da tuberculose. Bem, nós chegamos agora a um tema que é super polêmico, né? E é importante destacar porque nós queremos criar um meio de comunicação multiplataforma com personalidade, que tem a sua isenção. E não quer dizer que tenhamos que ser agressivos, né? Mas nessa questão das escolas, a nossa posição é de que elas precisam voltar. As aulas precisam voltar porque os efeitos colaterais que estão sendo gerados pelo fato das crianças ficarem em casa com um baixo rendimento através daquelas que conseguem ter aulas online, vai gerar um prejuízo para a nossa comunidade, para o nosso país, que é incalculável. Então eu quero dizer agora que nós vamos iniciar esse assunto trazendo questões científicas e comprovando o porquê que as aulas devem ser retomadas e porquê que não é nenhum bicho de 7 cabeças essa questão. Eu começo com a Ilusa, perguntando para ela o seguinte, né? Você tem filhos? Tem. Tem filhos. Quantos anos? É criança, não? E tem um de 3 anos. Um filho de 3 anos. Doutora Beatriz tem filhos? Não, tenho filhos. Eu tenho filhos, tenho um filho na infância ainda, com 11 anos, o Marcos, e o Ricardo também tem 2 meninos nessa faixa de idade, né? Eu vou dizer com toda a sinceridade, né, para não ficar em cima do muro, eu preciso que meu filho volte para a aula, porque ele apresentou todos os sintomas que uma criança que fica em casa durante muito tempo vai apresentar, né? E eu não sei quais as consequências disso. E a principal delas é um gap aí, uma diferença de aproveitamento em relação a outras gerações, né, na questão do aprendizado. Mas vamos tentar construir esse nosso entendimento para não ficar parecendo que a nossa posição é política. Sim. Então eu gostaria que você nos dissesse qual é a posição da Secretaria de Saúde, do órgão que você representa, sobre quais os riscos que representam e que podem ou não ser evitados na questão da volta às aulas.
Claro. Os riscos existem, lógico, né? Mas, como você falou, tem que voltar às aulas, né? No final do ano passado, a Secretaria de Saúde teve uma reunião com a Secretaria de Educação e nessa reunião a gente elaborou um plano, né, um protocolo para que se voltem às aulas seguramente, né? Que não diminuímos o contágio, né? Ou prevenção. E aí, nós da Secretaria de Saúde vamos fazer visitas nas creches, nos CMEs, escolas, com a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Todo mundo a gente vai, né, avaliar quais são os riscos, o que precisa ser melhorado para que sejam recebidas essas crianças, né? Inclusive, algumas mudanças já estão sendo feitas em algumas escolas. E essa parceria com a Secretaria de Educação é muito boa, a gente está em contato frequente, assim, e já está para ser aprovado esse protocolo pela Comissão de Saúde e eu acho que a gente vai conseguir fazer uma volta às aulas bem tranquila. Muito bem. Doutora, agora tecnicamente, né? A senhora é médica, tem bastante experiência em infectologia, faz parte dos quadros da Secretaria de Saúde de Piraquara. A sua opinião sobre a volta às aulas? Qual o risco? Assim, risco zero a gente não vai ter. Em nada do que a gente está fazendo hoje existe alguma atividade que é 100% segura. O que a gente tem que tentar fazer é controlar esses riscos e garantir o máximo de proteção. Então, dizer que é 100% seguro voltar às aulas, que não vai acontecer infecção de criança ou de professor, isso não, infelizmente isso não é verdade, mas isso não teria como, né? Agora, dizer que é muito arriscado e que isso vai estar colocando toda essa população em risco e que vai ser o caos, isso também não é verdade. A gente tem como minimizar o risco. Hoje, né, a gente está em fevereiro de 2021, a gente não está mais em março de 2020, a gente sabe várias coisas. A gente sabe que o distanciamento funciona, então que respeitar 1,5 m entre as pessoas evita a transmissão, que o uso de máscara é efetivo e a gente sabe que higiene das mãos é uma coisa que dá certo. Adotando essas medidas, um ambiente bem ventilado, uma redução do tempo de exposição entre as pessoas, isso tudo é possível de ser feito, garantindo a segurança, então, ou pelo menos minimizando os riscos. Então, acho que é bem tranquilo de ser mas feito. Mas eu ouvi hoje, na hora do almoço, uma entrevista de um colega seu, um infectologista, que foi bastante esclarecedora para mim do porquê que o risco é menor. O que ele disse, que a senhora pode confirmar ou não, é que pelo fato das crianças não apresentarem, na grande maioria, ou na esmagadora maioria, não apresentam sintomas. Se elas não apresentam sintomas, elas não tossem, elas não vomitam e elas não têm diarreia. Na medida em que elas usarem máscara e seguirem-se os protocolos, o risco de uma contaminação é muito menor do que dentro de um ônibus, por exemplo. Exatamente. Não é verdade? Então, baseado nisso é que eu digo aqui e quero deixar muito claro, a decisão é de cada pai e de cada mãe. Ninguém aqui está levantando uma bandeira irresponsável. No colégio dos meus filhos, por exemplo, foi feita uma enquete, alguns pais decidiram mandar os filhos para a aula em regime de rodízio, outros preferiram deixá-los em casa. Ótimo, a decisão deve ser dos pais. O fato é que, com informação, fica mais fácil de tomar a decisão. Então, pelo motivo de que as crianças não têm, na grande maioria, a apresentação de sintomas, elas transmitem muito menos. Isso. E essa é a expectativa que a gente tem para que sejam retomadas as aulas. E esse é o principal argumento, e isso sou eu que estou dizendo em nome da TVEJO, para que os professores voltem às aulas. Estão aqui profissionais de saúde que estiveram sempre na linha de frente. Quando não se tinha informação, como a doutora acabou de falar, era tudo novidade. Não se sabia ao certo o nível de letalidade, como é que ele se transmitia, e esses profissionais estavam lá, na linha de frente. Merecem todo o nosso respeito. Agora, senhores professores, é a vez de vocês darem a sua contribuição com uma grande vantagem. Um ano depois, quando se sabe muito mais do que se sabia, quando estamos às portas de recebermos a vacina, não dá mais para ficar em casa, me desculpem. E quem defende greve nessa altura é, no mínimo, irresponsável. Eu não vou colocar vocês nessa discussão, porque eu sei que são colegas, né? Vocês são funcionárias públicas, nós queremos esclarecer tecnicamente para que os pais possam tomar essa decisão
com menos risco, com menos problema de consciência. Então, só para repetir, doutora, pelo fato de as crianças transmitirem menos, isso já está comprovado, elas não apresentam, na grande maioria, sintomas, elas não tossem, não espirram em função do Covid, não vomitam e não têm diarreia. Na esmagadora maioria. Isso, em geral. Usando máscara, dá para ir para aula, é isso? É possível ir para aula, sim. As crianças transmitem menos, ficam menos doentes, ao contrário de outras doenças de infecção de via aérea respiratória, em que a gente acredita que as crianças são os veículos de transmissão, isso não se provou verdadeiro no coronavírus. Então as crianças realmente não parecem ser um grupo que espalha a doença, o que não faria elas um nicho, né, de transmissão. Sendo possível mesmo a gente, pelo menos, pensar em algumas estratégias de retorno à aula. Isso é bem plausível mesmo. Muito bem. Estamos chegando ao final da nossa live neste dia 2 de fevereiro de 2021, verão brasileiro. Hoje é dia de Iemanjá. Hoje é dia, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar, é dia de Iemanjá e também dia do agente fiscal. Bem, fazendo um resumo agora, eu gostaria de um ping-pong para a gente poder encerrar com chave de ouro, né? Do que nós falamos aqui. Piraquara recebeu um certo número de doses, usou todas, está esperando a segunda remessa, porque é preciso que se registre que essa vacina precisa ser dada em 2 etapas, para reforçar e a gente não precisar mais ter esse assombro, né? Eu lembrei agora de uma questão, para deixar bem esgotado esse tema, né? Por quanto tempo a vacina deixa a pessoa imunizada? A gente ainda não tem esse dado. Essa é uma coisa que a gente ainda está pesquisando. Não se sabe, não tem como saber. Os acompanhamentos foram de 6 meses no máximo dessas vacinas, então a gente ainda não tem como afirmar. Muito bem, vamos ter que esperar e os números é que vão dizer. Elusa, quem são, depois dos profissionais de saúde, as categorias que receberão a vacina? Categorias ou pessoas que receberão a vacina? Posteriormente aos profissionais de saúde, vem os idosos, né, acima de 75, depois os de 60 a 74. Aí depois vem os pacientes com comorbidades, né? Aí dentro das comorbidades vamos ter subgrupos também, como a Glaucia falou, né, de priorização dentro desse grupo, porque a gente tem inúmeras, né, patologias e comorbidades. Muito bem. Os idosos, os familiares que tiverem acesso ao computador devem fazer o cadastramento no site da prefeitura. Tem lá um botão onde você vai fazer o cadastro e deixar o seu familiar já preparado na fila para receber a vacina. Acima de 75 anos, com comorbidade ou não. Na sequência virão as novas classes, as novas idades aí e grupos de pessoas para serem vacinados. Em relação aos locais, por exemplo, se você não tiver computador, não tiver acesso à internet, também nas UBSs você vai conseguir fazer essa inscrição na mão mesmo, que também tem que ter essa alternativa, né? Nós já sabemos que a nova cepa, não é para perder sono por causa disso, a doutora já confirmou aqui, devemos continuar mesmo depois da vacina, continuar com todo o cuidado, lavar as mãos, ter a máscara sempre à mão, né, tomando o máximo de cuidado para que gradativamente a nossa vida volte ao normal. Para finalizar agora, quero que você se despeça dos nossos espectadores, se quiser deixar uma mensagem, né? Fique à vontade. Obrigada, eu agradeço novamente, né, a oportunidade de estar aqui falando e pedir, né, para todos os munícipes, para todos os cidadãos de Piraquara mesmo, ficarem tranquilos que assim que forem chegando as vacinas, a gente vai distribuindo conforme o plano estadual mesmo, como a Glaucia falou, e vai dar tudo certo, certeza. Doutora, sua despedida. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, fiquei bem feliz de poder participar e pedir para que as pessoas continuem se cuidando, mesmo com a vacina, mesmo que você já tenha sido vacinado por ser grupo de risco, ainda é preciso manter essas medidas que a gente tem mantido, né? Então, distanciamento, uso de máscara, higiene de mãos, e a gente vai atravessar isso daí. Muito bem, nós recebemos hoje então a Glaucia Guimarães, secretária da Saúde, a doutora Beatriz Martim, médica infectologista, e a Elusa Nigrin, que é coordenadora de vigilância epidemiológica. Penso que nós prestamos um grande serviço à comunidade de Piraquara. Vamos continuar abertos às perguntas. Você pode entrar no nosso site no www.tivejo.com.br, entrar em contato através do nosso WhatsApp. Nós temos o contato direto com a equipe que aqui está e as
como tem feito durante todos esses dias que antecederam a live, não vão se furtar a levar a informação até a nossa comunidade. Chegamos ao fim e para quem não conseguiu conferir a entrevista completa, ela será disponibilizada em nosso canal no YouTube. Além disso, vocês podem acompanhar a Te Vejo nas redes sociais. Elas estão ou vão aparecer agora na sua tela. Não deixe de nos seguirem. O Piraquara 19 horas tem o patrocínio de Conexão Shop, MAP Turismo e Zooplan Centro Médico Veterinário. A produção fica a cargo da Vitral Produções e Calandra Produção de Conteúdo. Bem, na terça-feira que vem devemos voltar com mais um Piraquara 19 horas. Uma boa noite a todos e até lá.